E o nosso tema então fica assim: milagre que surpreende. Amém? Amém. Deus nos surpreendeu e Deus irá continuar sempre nos surpreendendo. Amém? Um milagre. João capítulo 9 fala de um milagre da cura de um cego de nascença. Todos acharam? João capítulo 9, a partir do versículo 1. Amém? Podemos ler? Amém. Mesmo assentado, preste atenção. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo com a sua saliva, aplicou aos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Aleluia. Querido Deus e soberano Pai, como é bom podermos participar de um povo que experimenta milagres do Senhor. Como é bom saber que o Senhor não mudou, o Senhor nunca vai mudar. Como é bom poder experimentar a Tua imutabilidade. Como é bom viver, ó Deus, debaixo das Tuas asas. E assim estarmos seguros, certos e convictos, ó Deus, de que a Tua boa mão estará nos conduzindo todos os dias da nossa vida. E aconteça o que aconteceu, ó Deus, nesses dias, no trajeto da nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada, podemos contar, ó Deus, com Deus que realiza milagres. Podemos experimentar e não apenas ouvir falar de milagres, mas viver milagres. Te louvamos por isso, te agradecemos pelos milagres do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, existem basicamente 3 tipos de pessoas em relação às coisas espirituais. Pelo menos 3 queria frisar nessa noite. Pode ser que existam mais, mas pelo menos 3 diante desse texto e desse tema, milagre que surpreende. O primeiro tipo de gente são os racionais, não é? Em muitos momentos desses que nós vivemos, do que foi dito aqui há pouco pelo pastor William, nós tivemos a tendência de racionalizar, de trabalhar apenas com a razão, de olhar para esses problemas e tentar encontrar primeiro um culpado, não é? Isso acontece muito na nossa vida. Quando nós enfrentamos situações que nos apertam, que faz com que a nossa vida se torne uma panela de pressão a ponto de explodir, nós, em primeiro lugar, usamos o raciocínio para encontrar o culpado. Quem é o culpado? Não, o culpado foi o administrador anterior, que não soube administrar. Não, o culpado foi os irmãos que não colocaram a mão no bolso, que não ofertaram, que não semearam. O culpado foi o pastor que agora assumiu e por ter assumido não chegou esse pessoal na parede. E a gente fica tentando racionalizar. Então, esse é o tipo de gente
que não é o tipo de gente que gente tem que ser aos olhos do Deus do milagre. Porque quem caminha com Deus, apesar de ter raciocínio e de ter inteligência, precisa crer no sobrenatural de Deus. Segundo tipo de gente são os que creem, os crédulos. É aquele tipo de gente que nesse tipo de situação, e em situações adversas, a despeito do problema e do tamanho que ele seja, essa pessoa crê. Ela acredita. Ela sabe que em um determinado momento, Deus Jeová irá se levantar do trono. E quando Deus se levanta do trono, Ele vai agir com um milagre que surpreende. E essa pessoa então crê. Aleluia. Amém? Amém. O terceiro tipo é o que nós não queremos ser. Os incrédulos. Aquele que olha e diz assim, pastor, vamos fechar. Que isso? Pastor, onde o senhor está com a ideia de tocar um negócio desse para frente, com uma dívida desse tamanho? E com um povo tão pequeno ainda? Pastor, isso não tem jeito, isso não tem saída. Pastor, eu quero dizer para o senhor, eu vou abandonar o barco. Tô fora. Isso é um termo de outra mensagem depois. Igreja, tô fora. Tô fora. Pastor, eu não vou colocar a minha vida e a minha família num negócio desse. São as pessoas que não acreditam. São os incrédulos. Então, os racionais, os crédulos e os incrédulos são esse tipo de gente que compõe a massa. E o convite de Deus a mim e a você é deixar de ser racional apenas. É tirar a incredulidade do nosso coração e passar a crer num Deus que realiza milagres, que nos surpreende todos os dias da nossa vida. Amém. Então eu queria dizer assim, em primeiro lugar, quem é que vive milagre que surpreende? Quem são as pessoas que experimentam este favor de Deus, milagre que surpreende? Primeiro, as pessoas que andam com Deus e que creem no sobrenatural precisam se acostumar com o imponderável. Quem anda com Deus tem que se acostumar com esse tipo de coisa que aconteceu aqui. Algo que é imponderável, impensável, algo que surpreende. O que está acontecendo aqui nesse texto é algo surpreendente, pois um homem que acabara de conhecer Jesus experimenta esse milagre surpreendente na sua vida. E esse Deus, irmãos, preste atenção, é um Deus que ama nos surpreender. Amém. Deus ama surpreender o ser humano. Eu penso que Deus ama e Deus sorri em nos surpreender. Eu fico pensando em Deus olhando para o pastor William, sem dormir às 3:30 da manhã, ainda atrapalhando o pastor Orcélia, e dando risada. Você não sabe, ele não sabe o que está para acontecer amanhã. Ele está sem dormir e ainda importunando a sua esposa, porque ele não sabe o que eu estou fazendo no secreto. Ele não sabe o que é que eu estou planejando para amanhã. E eu já disse aqui, vou dizer de novo, dinheiro não aparece na conta assim, viu, irmão? Alguém tem que depositar. É verdade. Como é que Deus trabalha? Deus toca no coração de uma pessoa a quilômetros e quilômetros daqui, trabalha no coração dessa pessoa, e essa pessoa então coloca a mão no bolso, tira o dinheiro, deposita na conta, e Deus então, através disso, está realizando o milagre que nos acabou de surpreender. Então quem anda com Deus tem que se acostumar a ser surpreendido. Quando você menos espera,
E isto é que revela o texto, quando o texto das Escrituras Sagradas diz que Deus nos abençoa no secreto. Quando você não está esperando, quando não há nenhuma possibilidade, quando o horizonte está escuro, quando as coisas estão caminhando de mal a pior, Deus nos surpreende com um milagre exponencial. Amém? Glória a Deus. Por exemplo, eu fico pensando quando Jesus, inquirido por Pedro acerca dos cobradores de impostos, se Jesus pagava impostos. E o que foi que Jesus fez? Disse: Pedro, pega a tua vara, vai pescar. Você está nervoso? Vai pescar. E Pedro então, obedecendo a ordem de Jesus, e Jesus disse assim: vai pescar, e quando você pegar o peixe, o que você vai encontrar, que Jesus disse? Uma moeda. O peixe vai estar entalado, engasgado com a moeda, esperando você ao pescar. E Pedro então vai, pega a sua varinha, coloca a minhoca para nadar, joga no rio. E o que acontece? Pega o peixinho. E exatamente como Jesus havia dito, a moeda está na boca do peixe. Vejamos se isso não é algo que surpreendeu Pedro. Só poderia ser algo de Deus. Um milagre que surpreendeu a vida de Pedro. E Jesus disse assim: pega a moeda, paga a minha parte e a tua parte. E era exatamente a quantia de pagar o imposto de Jesus e de Pedro. Milagre. Amém. Surpreendente. Quer ver outro milagre que nos surpreendeu? Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais, porque eles não se curvaram diante de uma estátua, não adoraram outro Deus. E então a fornalha aquecida 7 vezes mais recebeu Sadraque, Mesaque e Abednego. E diz o texto que eles lançaram 3 e haviam 4. E ao tirarem Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha, o texto diz que nem um fio de cabelo, nem as suas roupas queimaram. Milagre. Porque se não, vejamos, o que é que o fogo faz? Queima. Queima. É óbvio. Onde está o milagre? O fogo não queimou. Somente Deus pode inverter a ordem de algo que Ele criou. Deus inverteu a ordem. Fogo hoje não vai queimar. Esse é o milagre. Aleluia. Então, meu irmão, quem anda com Deus tem que estar pronto para ser surpreendido. Se prepare. Deus vai lhe surpreender. Glória. Eu não sei qual é a situação que você tem vivido. Talvez a sua situação, a semelhança do que estávamos vivendo. E como é bom falar no passado, né? Amém. Estávamos vivendo. Glória a Deus. Talvez a sua situação, guardando as devidas proporções, esteja parecida com a situação que nós estávamos vivendo como igreja nesse lugar. Eu quero dizer algo para você. Creia, acredite, Deus vai surpreender você e vai realizar esse milagre na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E deixa eu te dizer algo. Não vai ser do seu jeito, viu? Não vai ser do seu jeito. Eu tenho absoluta convicção inequívoca de que o pastor William, eu, pastora Lucélia, pastora Márcia, a liderança desse lugar, nós queimamos muitos neurônios pensando que jeito seria
que jeito faríamos? Que Deus fez? Tudo contrário. Verdade. Por quê? Porque Deus ama nos surpreender. Amém. Não vai ser do seu jeito. Não é do jeito que você está pensando. É do jeito de Deus. Deixa Ele fazer. Deixa Ele trabalhar. Ele sabe fazer milagre. Como é que Jesus curou esse homem? De uma maneira totalmente inesperada. Jesus cospe no chão. Faz um lodinho, uma laminha gosmenta. Acabou que era certo. Força de Jesus. Ué. Passa nos olhos daquele sujeito. Coisa mais. Se fosse eu diria, não faça isso. Onde o senhor está com a cabeça? O senhor perdeu o juízo? Porque nós somos assim, né? Nós racionalizamos. Mas a grande bênção é que ele era cego. Sentiu um negócio friinho assim no olho. E disse, agora você vá até o tanque e se lave. E ele, em obediência, foi conduzido até o tanque. Lavou os seus olhos. E diz o texto que imediatamente ele voltou a enxergar. Amém. Aleluia. Por quê? Jesus está curando de um jeito todo especial que ele programou fazer. Não conforme muitos talvez ao lado pensassem, bom, Jesus agora vai colocar as mãos, impor as mãos e dizer, eu te repreendo cegueira. Eu te repreendo cegueira. Fica livre, pronto. Ou talvez outro do lado pensasse assim, Jesus vai fazer assim, não vai nem pôr a mão. Porque ele não precisa nem pôr a mão. Ele fala, está curado. Mas Jesus faz de um jeito diferente. Então, meu querido, se prepare para ser surpreendido. Deus não vai fazer do seu jeito, Deus vai fazer do jeito dele. E do jeito de Deus dá certo. Aleluia. Segundo, quando andamos com Deus, acabam-se os impasses. Com Deus não tem beco sem saída. Porque se não tiver saída, Ele arrebenta e faz a saída. Amém. Se não tiver porta, Ele se estabelece porque Ele é a porta. Amém. Quem anda com Deus não está encurralado. Quem anda com Deus não está sem saída. Existe uma saída, meu querido. Existe um caminho que Deus vai traçar e vai estabelecer e vai realizar esse milagre na sua vida. Amém. Quem anda com Deus não se encontra num beco sem saída. Não existe sinuca de bico para quem serve a Deus. Nunca, nunca, jamais. A pergunta foi, quem pecou? Talvez se fôssemos nós ficaríamos sem saída. Quem pecou, Jesus, para que esse homem nascesse desse jeito? Foi ele ou seus pais? Então, impasse, né? Criou-se um impasse. Mas como estava diante daquele que não conhece impasse, Jesus disse, nem este nem eles, nem ele nem seus pais. O que está acontecendo aqui é que esta cegueira é para que se manifeste a glória de Deus. Amém. Com Deus não existe beco sem saída. O que você está passando, talvez agora você não entenda, mas na frente, quando Deus realizar o milagre surpreendente na sua vida, será para a glória dele. Amém. Amém. É para que Deus seja glorificado. Terceiro, quem anda com Deus aprende o seguinte: Deus sempre honra a sua palavra.
Deus sempre honra a sua palavra. Onde está aqui isso nesse texto? Qual foi a palavra de Jesus para esse homem? Vá, lava-te no tanque de Siloé. Havia uma palavra. Jesus ordenou, proferiu uma palavra. E a palavra dele não volta vazia. Deus vela em cumprir a sua palavra. Meu querido, se você está diante de uma situação difícil, que necessita de um milagre, existem muitas palavras de Deus para a sua vida acerca dessa situação. Se apegue nessas palavras. Se apodere da palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. Pedro um dia tinha terminado uma pescaria cansativa. A semelhança dos irmãos que viajaram esse dia para o rio, não pegaram nada. Pescaria difícil, os peixes sumiram. Os peixes também tiraram férias. Pedro volta com os barcos vazios. Vai lavar as redes. Terminando de lavar as redes e organizar tudo, Jesus disse assim: Pedro, vamos para o mar de novo? Vamos pescar? Senhor, deixa eu te dizer uma coisa. Nós pescamos a noite inteira. Nós somos exímios pescadores. Nós sabemos, essa é a nossa profissão. O mar não está para peixe. Não tem peixe. Jesus disse assim: lance as redes. E Pedro então disse assim: Senhor, sobre as tuas palavras, nós vamos lançar a rede. E a Bíblia diz que aconteceu um grande milagre surpreendente, ao ponto das redes quase se romperem. E eles terem que chamar os outros barcos, porque não cabiam num só barco. Por quê? Porque a palavra foi proferida. Meu querido, acredite na palavra proferida de Deus acerca da sua vida. As palavras contidas nesse livro são palavras de Deus. Elas não falham, elas cumprem o seu propósito. Você pode acreditar, você pode crer que o milagre vai acontecer, porque quem anda com Deus tem palavra de Deus na sua vida. E quem tem palavra de Deus na sua vida vive milagres surpreendentes. Glória a Deus. Quem anda com Deus aprende essa verdade. Deus sempre cumpre e honra a sua palavra. Amém? Terceiro, melhor, quarto. Em quarto lugar, quem anda com Deus obedece a uma voz e não a regras. Vá se lavar no tanque. Este homem está obedecendo uma voz e não regrinhas de como curar alguém. Este homem está diante de uma voz profética. E eu quero dizer algo para você: neste lugar tem voz profética de Deus. Nós estamos obedecendo uma voz e não a regras, não dogmas, não preceitos, não liturgias apenas, não preceitos humanos. É uma voz. Nós estamos obedecendo uma voz. Esse homem escuta essa voz e ele obedece essa voz, crendo que essa voz era a voz de alguém que tinha autoridade para mudar a sua vida. Como é que a gente experimenta esses milagres? Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Nós precisamos estar atentos ao que Deus está ministrando aos nossos corações através da sua palavra. O nosso culto não pode ser apenas mais uma reunião de dogmas, de preceitos, de liturgia, onde a gente repete, vai repetindo as mesmas coisas. Não, é voz profética de Deus. Há uma voz profética
isso na nossa vida. Passarmos a crer nesta voz. Este homem experimentou o quanto é bom ouvir a voz de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: sempre que esta voz soar nos seus ouvidos diante de uma circunstância difícil, por mais estranho que pareça, obedeça essa voz. Aprenda a discernir as vozes que você tem escutado. E dentre estas vozes, qual é a voz profética de Deus para a sua vida? Porque às vezes nós estamos escutando muita coisa, menos a voz profética de Deus. Este homem não teve dúvidas. Quando ele ouviu a voz de Jesus, ele sabia que ele estava ouvindo a voz que iria mudar a sua vida para todo sempre. E o que aconteceu aqui nesse milagre foi isso. Um milagre tão surpreendente, partindo a priori do que Jesus estava falando e que ele estava escutando e obedecendo. Talvez Deus tenha dito para você e você tem racionalizado: isso, mas assim não vai, Jesus. Não é assim. Obedeça. Obedeça a voz profética de Deus para a sua vida. E você vai viver um milagre surpreendente na sua vida. Por mais estranho que pareça. Porque volto a dizer, cuspe no chão, lodo, lavar-se, não tem nada a ver com ser curado de uma cegueira, de nascença. Nada a ver. Mas há uma voz profética por trás. E é isso que faz toda a diferença. Quando nós obedecemos essa voz. Talvez você está em meio a um problema e não está conseguindo discernir entre as vozes. Existem muitas vozes soando ao seu ouvido. Peça a Deus que te ajude a discernir qual é a voz de Deus em meio a tantas vozes, em meio a tantas saídas. Será que esse passo que você está dando ou está prestes a dar na sua vida é a voz de Deus para a sua vida? Este homem aqui entendeu, discerniu que a voz profética era a voz daquele que realiza milagres surpreendentes. O último dia que eu estive com o pastor William, eu disse para ele: pastor, dorme, coma. Nós estamos debaixo de uma voz profética. Amém. O nosso objetivo nesse lugar só tem um objetivo: cumprir o propósito de Deus como igreja nesse lugar. Nós não temos nenhum outro sentimento no nosso coração de crescer, de aparecer. Nós não queremos crescer simplesmente para aparecer para alguém, para dizer para alguém que crescemos, que agora nós tiramos a forra, que quem disse que não daria certo. Não, nós temos uma voz profética que está nos conduzindo rumo a ser igreja, rumo a cumprir os propósitos de uma igreja. Aleluia. Que é ganhar almas, encontrar o perdido a qualquer custo. Esse é o nosso papel aqui, porque temos uma voz profética. Meu querido, se você precisa de um milagre surpreendente na sua vida, você está diante de alguém que pode fazer nessa noite. É Jesus. Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Amém. Se prepare para ser surpreendido. Deus vai surpreender você.